Hi, hello. Não, pera. Hi, hello. Welcome to or welcome back to O Canto do Desespero. Eu sou Inês, your host, and you're back. So am I. So, I'm here. Another episode, another week. No, let's rewind. Another week, another episode. Yay! So, prazer. Hoje o episódio, se este for o episódio que vai acabar por ser publicado, vai ser um pouco mais pequeno do que os outros. Pela única e exclusiva razão que... Uau, está um mosquito na minha parede. Que interessante. Não é essa a razão. Pela única e exclusiva razão que eu hoje estive a fazer coisas até agora, são 7h30 e eu tenho treino às 8. E sim, eu podia gravar isto depois do treino, mas... Oi? Sim, mas não, porque tenho muita coisa para fazer. Por isso, neste episódio nós só vamos falar. E pronto, o que é que nós vamos fazer? Falar. O que é que vamos fazer agora? Falar. O Simba está literalmente aqui, como se ele estivesse a fazer parte do podcast comigo. Tipo, ele está na mesma direção do microfone que eu. E ele está a querer cheirar o microfone e está-me a dar muita piada, né, meu lindo? Estou fofinho. Prontos. Oi? Não mexas no meu material. Ok, já chega. Don't. Don't. Ok. Alguém está a chegar a casa? Ou se calhar não. Não faço a minha ideia. Ok. Pronto, e agora o Cima quer sair do meu quarto. Oh, afinal deitou-se. Wow. He's innovating. Yeah. Yes, Queen, you tell him. Ok. Neste episódio, antes de eu começar no tópico, que honestamente este episódio não tem tópico, porque se eu fosse falar sobre um tópico, eu obviamente ia falar mais do que meia hora, o que não pode acontecer porque este episódio tem de ser reduzido e também é um pouco uma mudança, visto que eu tive, sei lá, 3 episódios de cada um mais do que uma hora, o que é um bocadinho excessivo. Estão a ver? Há pessoas que não têm tempo para... Oi? Não têm tempo para tal. What? Oh my god. Ok, acabei de ver uma mensagem que era engraçada. Ok. E agora com esta cena da mensagem já não lembro o que é que eu estava a falar. Pronto, vou falar sobre algumas pequenas informações que eu recebi hoje. Sendo só uma informação. Que é... Eu recebi uma informação. Pode estar errada, eu honestamente não percebo. Isto está muito confuso. Que os exames não. A média... Não, a nota de... Educação física. Isto está muito difícil de falar. A nota de educação física supostamente não vai contar para a média? O que não faz sentido. E eu estou muito confusa. Eu ainda tenho de confirmar se isso é verdade ou não. Não tirem isto como uma verdade total. Posso estar errada. Mas, se esse for o caso, eu ainda não calculei a minha média, por acaso. Mas se isso for o caso, isso vai diminuir a minha média. E isso é só triste, estão a ver? Porque, why? Why? E depois, tipo, eu sei que, pronto, há pessoas que não gostam de educação física. E depois também, às vezes, a educação física depende um bocado do professor. Porque se for um professor que a única coisa que manda fazer é joguinhos de nada, então, e depois, tipo, há várias pessoas que têm professores desse género, que depois dão notas bem altas, e depois já há professores desse género que depois dão notas bem baixas, também sem qualquer justificação. Ou seja, eu consigo ver como é que isso é mau dos dois lados, mas tipo, como é mau a cena de contar para a nota, no caso de serem prejudicados pelos vossos professores, mas isso é assim com qualquer outra disciplina, por isso, ainda que percebo e ao mesmo tempo não. E depois o argumento que usam normalmente é do género:
Ai, mas educação física não devia contar para a nota porque não é importante. Tipo, se eu quero ser médica, para que é que importa com a nota que eu tive em educação física? E se calhar não devia estar a falar com esta voz, porque esta voz é a voz mesmo de eu estar a gozar com a pessoa. Mas tipo, querida, não! Estou a gozar. Isto não é a voz de gozar com a pessoa. É a voz de gozar com a pessoa. Não é a voz de gozar com... Eu não sei, eu não estou a gozar com ninguém. Isto não é uma pessoa em específico, by the way. Eu agora sinto que estou a atacar alguém, mas não estou a atacar ninguém. Tudo o que eu estou a dizer é que. Não. Tipo, se vocês querem ir para medicina, então supostamente medicina há vários ramos, mas em geral é saúde. Sim, porque medicina. Veterinário é considerado medicina? Medicina? Uau! Uau! Eu não sei, acho que provavelmente é considerado medicina. Eu não sei nada. Eu sou burra, eu sou de artes, com licença. Dei-me um desconto. Mas. What was I saying? Sim, se vocês vão para a medicina, supostamente é pela saúde. E grande parte da saúde é o próprio exercício físico. Ou seja, sim, eu sei que saber sobre exercício físico e fazer exercício físico são duas coisas diferentes. E saber que é importante versus ser bom, a tal coisa. Mas a cena é que grande parte em educação física, sim, obviamente que a nota vai ser sempre maior para aquelas pessoas que ostentam e que são incríveis a tudo, mas também grande parte da educação física é só tentares, porque se mostrares que estás a tentar em tudo e tipo estás-te a esforçar mesmo, grande parte dos professores, óbvio que também há professores mesmo nhaca, mas grande parte dos professores tiram isso como consideração, entendem? Por exemplo, eu sou muito má em muitas coisas, mas I will be proud, I would be proud, eu não sei o que é que eu estou a falar, palavras não existem. I am prideful to say that I do try. That's what I'm trying to say. Porque, tipo, por exemplo, futebol. Horrível. Horrível. Eu sou horrível a futebol. Eu estou a jogar futebol com a maior felicidade da minha vida? Não! Absolutamente não. Mas eu ando a correr atrás da bola de um lado para o outro, a cansar-me imenso. E andar de um lado para o outro, a tentar. Se faço alguma coisa de jeito? Absolutamente não. Mas tento. E eu sinto por vezes que, obviamente, há vezes em que eu sinto que não é reconhecido esse esforço. Mas também há outras vezes em que eu sinto que é reconhecido esse esforço. Por isso, às vezes, vale tentar. Esforço vale mais, não vale mais, vamos ser honestos. As pessoas não vão dar melhor nota a quem se esforça mais. O que, pronto, isso também pode ser uma coisa de debater, porque, por exemplo, há pessoas que só por fazerem um certo desporto, os professores já vão bump up the grade, e as pessoas que se esforçam tanto ou mais que essas pessoas não têm nem perto dessa nota, o que é um bocado mau, mas se formos ver assim, todas as disciplinas podem ter isso. Tipo, comparação de pessoas que têm explicação a matemática e pessoas que não têm. Tipo, as pessoas de matemática, obviamente, que prontos, se formos ver assim, também dá para ver, porque apesar de apesar de educação física ser uma disciplina prática, também tem, se formos pela lógica das disciplinas teóricas, sim, tu podes esforçar imensa matemática e continuas a ter menor nota do que uma pessoa que não se esforça tanto, mas não é por causa disso que tu vais ter melhor nota no final, tipo, da nota final, entendem? Ou seja, eu não sei o que é que eu estou a dizer sequer, mas eu acho um bocado injusto essa cena de educação física não contar. E eu sei que muitas pessoas beneficiam disso, mas também pensei nas pessoas que não beneficiam disso, porque tecnicamente tipo, é uma disciplina como qualquer outra e o estranho é não contar. Tipo, isso é que é Oi? Abnormality? Como é que isso... Abnormality? Eu não sei falar. É porque eu misturo as línguas e eu já não sei. Daqui a bocado eu estou a falar francês e nem sequer sei francês. Eu tive francês durante... Quantos anos? Eu não me lembro. Quantos anos é que temos francês na escola? 2 ou 3? Não sei. Tive francês durante esses anos todos. Eu não sei falar nada. Mas também, para quem não sabe falar português, não é surpreendente que não saiba falar francês. Whatever. Sabe o que é que eu gostava de saber falar? Qualquer coisa. Não, tipo, italiano. Italiano é uma língua tão interessante, tão, tipo, é bonita. Mamma mia!
Gostava de saber falar italiano. Vou fazer alguma coisa para fazer com que... Oi? Vem, nem português dá. Vou fazer alguma coisa para fazer com que isso aconteça? Não. Mas eu gosto de falar italiano. É pronto. Fun facts com a Inês. Outra coisa que aconteceu hoje. Como um método de procrastinação, eu tive... Eu pus-me a ouvir música que nunca tinha visto. Ouviste? Oh my god! Que nunca tinha ouvido de hip hop. Isso é uma coisa. Como é que vocês dizem hip hop? É que é hip hop. Mas eu vou dizer, tipo, automaticamente o meu cérebro vai para hip hop. Porque tem os H's. Mas tipo é hip hop. Mas, whatever. Hip hop. Hip hop. Hip hop. Hip hop. Hip hop. Ai, falar é estranho. Pronto, de hip hop. Eu fui ouvir e depois estava a mandar mensagens à Sara. Eu estava tipo a escrever ao mesmo tempo que ouvia. E pronto, está tudo mal escrito. Depois tem palavras à toa no meio. E imaginem tipo música de hip hop. E eu a pegar só palavras à toa no meio. Ou seja, era tipo shorty, bitch, fuck. Nós somos PGs. PGs? PG neste podcast. Por isso. Na verdade eu não sei. Eu alguma vez disse um nome criado neste podcast. Não faço a mínima ideia. Isso é um fun fact. Que prontos. Eu não sei se eu devia dizer esse fun fact. um fun fact aqui. Eu e a minha irmã temos esta cena. Que é que nós, cada vez que ouvimos música juntas, e depois se essa música tem um nome mal criado, nós ficamos tipo... Eu fico a olhar para ela, é mais isso, porque ela normalmente não está a prestar muita atenção a isso, mas eu fico a olhar para ela com uma cara de vais dizer? Porque a minha irmã é mais velha que eu, por isso há sempre aquela expectativa dela ser a perfeitinha, entendem? E pronto, ela pôs essa perspectiva em si mesma, essa, como é que se diz? Ela pôs essa expectativa nela mesma, porque ela sempre foi perfeitinha. Ou seja... Eu fico a olhar para ela do género, vais dizer? E às vezes ela faz, sure. E eu, quase. E já lhe apanhei várias vezes a dizer, e nós ficamos tipo, olhava para ela tipo, oh my god, quem és tu? Sim. E depois é sempre um acontecimento. Houve uma vez que eu disse a palavra com M, E, R, e vocês continuam, porque... Eu estava, sei lá, no 9º ano, eu já não me lembro, ou no 10º, não me lembro. Só sei que isto foi tipo instantâneo, instinto, era isso que eu queria dizer, mas também foi instantâneo. Eu fui tipo buscar a comida ao micro-ondas e no momento em que eu peguei no prato, aquilo estava a ferver e eu disse e a minha irmã ficou a olhar para mim e eu, por favor, não digas à mãe. E foi aquele desespero típico de irmão mais novo, por favor, não lhe digas, cala, não aconteceu nada. Ela ficou a olhar para mim com uma cara muito séria, estás a ver? Porque pronto, a minha família é esquisita. Não é esquisita, isto é normal, mas será que é normal? Tipo, uma coisa muito estranha é que eu sinto-me muito confortável com a minha irmã, mas ao mesmo tempo não confortável completamente, porque ela continua com aquela expectativa de mãe, porque a minha irmã sempre foi um bocado mãe, por isso continua um bocado com aquele lado dela que não é completamente full on confortável. Faz sentido? Não sei se faz sentido. Whatever. Como é que eu cheguei a esta conversa? Eu adorava saber, mas infelizmente eu não consigo fazer rewind no meu cérebro. Quem me dera, though. Seria nice, porque eu estou-me sempre a esquecer do que é que eu quero dizer. Continuando. Não, sério, como é que eu cheguei a este ponto? Ok, estava a falar de palavras, nomes mal criados. Sim, nós fazemos isso. E eu às vezes questiono-me se a minha irmã... sim, também fazemos isto com dirty jokes. Ou seja, às vezes... Isso aconteceu no outro dia. Ela estava a dizer várias coisas que ela nem sequer dizia com essa intenção, mas depois nós ficámos tipo um momento de silêncio e depois começávamos a rir porque percebíamos como é que podia ser levado para o outro lado. E depois ela continuava a falar e eu sou uma pessoa que, pronto, já falámos... Eu não sei se já falámos. Não falámos nada. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho tipo uma mente que vai imediatamente para esse tipo de coisas... Mas eu não sou, tipo, eu não ajo em nada. Eu não sou, tipo, spicy, nem... Não, eu simplesmente tenho uma mente um bocado... Mas é só na mente. É tudo
não é na prática, estão a ver? É tudo mental. Mas mesmo assim é tipo uma coisa de frações de segundos. Tipo, acontece e vai-se embora. Ou seja, eu penso na cena, tipo, alguém diz alguma coisa, eu penso e continuo a minha vida. Tipo, simplesmente passa no meu cérebro instantaneamente. Ou seja, qualquer coisa que ela dizia depois disso, como eu já tinha aquela mini cena de estar à espera, de reconhecer dentro do que ela estava a dizer, descodificar aquilo para caber no tópico. Estão a ver? Eu estou a dizer tantas palavras confusas que nem eu estou a perceber o que é que eu estou a dizer. Mas, tipo, ela falava e eu ficava tipo, isso também dá. E ela começava a rir. Prontos. E por isso, nós fazemos isso. E o que é que eu queria chegar com isto? É que eu questiono-me se ela pensa que eu digo ou não nomes mal criados. Porque eu honestamente não digo assim tanto. Mas eu digo um bocadinho. Mas tipo, eu não sei como é que ela reagiria se se soubesse que eu dizia mesmo. Porque eu acho que ela não sabe o que eu digo. Mas tipo, eu não digo. Epá, como é que eu ia te explicar? Eu não digo à toa quando não faz sentido. Eu digo como se fosse outra palavra, porque para mim é como qualquer outra palavra. Não é uma palavra má, não é uma palavra mal criada. Mas continuo com aquela cena de não vou dizer à frente desta gente específica, porque. Não, obrigada, não estou para isso. Por isso, sim, isto tudo porque eu estava a falar de como eu estava a tentar redigir tudo o que eu estava a ouvir e acabámos com umas músicas assim bem very nice, you know? Yeah. Yep. Eu tinha apontado, tipo ontem ou o que era, já não me lembro, uma coisa qualquer. Ok. Dia 3 de março, isso foi. Foi há 2 dias atrás. Foi quarta-feira! Não, então foi ontem. Ok, eu apontei isto ontem. Exato, foi ontem. Que eu escrevi que há dias. Eu escrevi isto porque eu queria falar isto no podcast. Há dias em que eu falo bué, eu falo com toda a gente. E pronto, eu já falei sobre isto um bocadinho, que é os meus so-called social breakdowns, que é quando eu falo com muita gente durante muito tempo. Eu tenho o maior exemplo, tipo, mais claro da minha vida disto, foi quando houve uma vez no verão, uma semana, em que eu tive com pessoas todas as semanas, what? Todos os dias, e depois chegou a sexta-feira e eu estava com pessoas e eu tipo, tive um mental break e. Mental breakdown? Mental break? Whatever. É breakdown, mas tipo, também pode ser a mental break. Não. Yeah. E eu fiquei tipo, tive de separar-me das pessoas e ficar tipo um bocado na minha cabeça durante um bocadinho. E depois voltei. E quando voltei, pronto, muitas coisas aconteceram. Mas não vamos falar sobre isso neste momento. Nem nunca. Never again. Never again. Never, never, never enough. For me, actually, it's pretty much enough. I don't ever want to do that again. O que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas, ok? As pessoas que precisam perceber o que é que eu estou a dizer vão perceber o que é que eu estou a dizer. Continuando. Ok. Continuando, sim. Por isso é o maior exemplo que eu tenho que isso acontece, mas às vezes nem sequer precisa ser assim tão tipo extra. Não precisa de ser eu estar com pessoas todos os dias numa semana e depois chego ao fim da semana e fico. Não, às vezes é só tipo, eu passo um dia inteiro em que eu estou super hyped. E isto é normal, by the way. Eu acho que toda a gente faz isto. Hopefully. É tipo, sim. Tipo, vocês acordam em moods diferentes, estão a ver? E há dias em que eu posso estar até normal, quote unquote, porque não existe normal, mas whatever. Normal o dia todo, mas depois chega uma parte em que eu fico tipo extra e começo a andar de uns lados para os outros. E isso aconteceu, por exemplo, quando. Eu acho que falei disto no outro podcast, no outro episódio, onde eu tipo
estava louca a correr de um lado para o outro com o meu cão à noite, depois do jantar. Estava a chatear a minha irmã, fiquei a falar com ela durante não sei quanto tempo e estávamos a chatear e a andar de um lado para o outro e a saltar e E depois eu estava-me a questionar, tipo, será que alguém, quando eu viver com roommates, com pessoas que eu não conheço de lado nenhum, será que eles me vão conseguir suportar e será que alguém... Será que eu vou manter esta cena ou será que eu vou, tipo, parar completamente? Porque, pronto, decência humana. Ou será que eu vou manter a minha personalidade de às vezes ter isto? E será que alguém vai me acompanhar na minha loucura? Tipo, todas as questões que eu não tenho forma de responder agora. Mas eu estava a questionar, eu estava tipo, será que eu vou encontrar alguém? Eu estou farta dos meus serás, mas vamos dizer será outra vez. Será que eu vou encontrar alguém que tem tipo a mesma energia que eu? Mas depois eu também fico tipo, essas pessoas devem ser tão irritantes. Eu sou tão irritante. Eu, quando alguém não está nessa mesma vibe, devo ser a pessoa mais irritante do mundo. E eu sei porque eu sou eu e eu reconheço, tá bem? Eu reconheço o quão irritante eu sou, muitas vezes, especialmente quando eu estou nestes moods de. Também é tipo. Eu sou muito criança, estão a ver? E houve, por exemplo, no 10º ano, eu já mudei. Eu não mudei, mas eu já cresci um bocadinho. Por isso eu consigo já um bocado tocar no meu lado mais sensível no que toca às outras pessoas e consigo-me perceber. Inês, às vezes o que tu achas que é engraçado não é engraçado, ou o que tu achas que é divertido não é divertido, e o que tu achas que toda a gente está na mesma vibe, não estão na mesma vibe, entendem? Por exemplo, no 10º ano eu fazia bué a cena de andar... Prontos, os meus amigos, inicialmente os meus colegas de turma, foi tipo, a minha forma de socializar era fazer o ataque serpente, que vocês não sabem o que é o ataque serpente, é onde vocês vão tipo, esticam a vossa mão, tipo, de forma ereta, tipo, fazem força na mão, tipo, põem a mão presa e depois vão tipo com o impulso do vosso braço, tipo, braço dobrado e depois braço esticado e põem, tipo, fazem isso, podem fazer em qualquer parte do corpo, mas eu fazia no estômago e tipo, se fizerem mais para cima vai afetar os pulmões, se fizerem mais para baixo pode vomitar. Isto dependendo do quão forte é que vocês faziam. Eu não fazia assim tanta força, eu fazia mais para chamar a atenção às pessoas e para fazer com que elas fizessem tipo, e voltassem à vida. Mas sim, era a minha forma de fazer conversa sem fazer conversa. Porque pronto, eu sou a Inês Prazer e pronto. Faltam 10 minutos para eu me ter de ir embora. Faltam 10 minutos no caso para eu ter de ir para o treino. 9 minutos para eu ter de ir para o treino. Ai, my gosh, ok. Sim, e o que é que... Prontos. E sim, e eu percebo completamente que era extremamente irritante. E se estivessem na mesma vibe que eu, então era giro, porque podíamos fazer tipo back and forth, ou então podíamos fazer haha, que engraçado, funny, funny. Mas se não estivessem na mesma vibe, devia ser só tipo, what the fuck, porque é que esta criança está-me a bater? Yeah. Por isso, é a mesma cena com se uma pessoa está toda hyped e eu correr de um lado para o outro e saltar. Se tiverem a mesma vibe, estão bem tipo, haha, que bem funny. Mas se não tiverem, então tipo, what the fuck? Go to your room and never get out type of thing, you know? So yeah, that's something. Why did I start talking about this? Oh, ok. E há dias em que eu estou assim, toda louca e tudo mais alguma coisa, e não me calo e estou sempre a falar tudo e mais alguma coisa com a minha mãe. Por exemplo, há dias em que eu chego ao carro e eu começo a dizer-lhe a minha vida toda quase. No carro, pronto, quando ela me ia buscar aos sítios, agora já estou sempre em casa. Ela não tem de ir buscar a lado nenhum. Continuando. Sim, mas depois havia dias, isso é um bom exemplo, o exemplo do carro, em que, pronto, havia dias em que eu entrava no carro e desde o momento em que entrava no carro até o momento em que chegava a casa, eu não me calava e estava sempre a falar e a falar e a falar e chegávamos dentro de casa e ainda estava a falar e depois era uma dificuldade e eu ficava tipo a chatear durante meia hora até finalmente ir dar banho ao que raio tinha de fazer. Mas depois há dias em que eu entro no carro e tipo ela diz-me uma coisa e eu fico tipo, e depois ela diz-me qualquer coisa e eu... Isso é uma coisa que vai me demorar muito tempo a responder e neste momento não me apetece falar. Por isso eu digo mesmo, tipo, quando não me apetece falar, por exemplo, a minha irmã faz bem isso, que ela tenta fazer conversa ao jantar. E às vezes eu vou e, tipo, converso e não sei o quê. Mas há dias em que eu simplesmente estou tão estafada socialmente. E isso não faz sentido às vezes, porque eu digo sempre a cena de estafada socialmente, mas eu tenho estado sempre sozinha, no caso. Por isso, eu não percebo como é que eu posso estar estafada socialmente sem socializar. Mas, let's ignore that for a little bit and just say that, sim, eu ia jantar e depois ela começava a falar e ela, tipo, fazia pergunta, então, e como é que foi a escola? E depois, tipo, e como é que foi aquilo? E depois eu, e não sei o quê, foi assim, blá blá, tipo, respostas curtas. E depois ela começava a falar e depois eu olhava para ela, sabes,
Eu digo-lhe isto, é uma coisa que acontece muito frequentemente. Porque ela não adivinha quando é que eu estou nos moods de falar e quando é que não estou nos moods de falar. E eu penso que estou a ser muito clara, mas aparentemente não estou. Um, ela dizia, começava a falar, a fazer perguntas tipo à toa e eu olhava para ela tipo, eu sei que a tua intenção é boa, mas neste momento não me apetece falar nem um pedacinho e tu não paras de fazer perguntas. E é muito difícil dizer tipo respostas curtas. E depois ela ficava tipo, entendi. E voltava a comer. Por isso eu tenho esses dois moods. E eu não sei, não faço a minha ideia como é que. Prontos. Eu não sei, porque, pronto, as pessoas que convivem comigo não vou adivinhar quando é que eu estou num mood e quando é que eu estou no outro. Mood e quando é que eu estou no outro. E para além disso, as pessoas não têm de se acomodar consoante como eu estou, porque há dias em que as pessoas não lhes apetecem ouvir-me durante horas e horas a fios. Isso é uma coisa que a minha irmã é muito boa. É muito boa, ela é tipo uma santa nesse sentido, porque esses moods não acontecem muitas vezes, em que eu tipo não me calo com ela. Estão a ver? Acontece tipo uma vez por semana, uma vez a cada semana e meia, kinda. Ou seja, tipo, uma vez por semana e meia, eu vou para o quarto dela e eu fico lá na boa, tipo, 1 hora e meia, sem me calar. Só falar, 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 falar. E às vezes até a minha mãe, que nesta casa ouve-se tudo em todo lado, a minha mãe, tipo, está no escritório lá em baixo e nós estamos no quarto dela e a minha mãe fica tipo, Inês, a tua irmã quer dormir. E eu fico tipo, mas ela não me disse nada. E depois eu olho para a minha irmã, tu queres dormir? E ela, eu tenho trabalho amanhã. E eu fico tipo, ok, então por que não disseste? Sim, por isso, a minha irmã gosta, ela, vamos recapitular, ela diz que gosta de me ouvir. Não sei se acredito, porque eu não gosto de me ouvir, mas, nós somos os maiores jogadores de nós mesmos, não é mesmo? Mas sim, isto tudo para dizer que eu, tipo, não sei. Tipo, eu, ao mesmo tempo que quero alguém que match my energy nesses dias, também percebo o quão irritante deve ser lidar com uma pessoa assim quando vocês não estão assim. Quando estão, tipo, imaginem duas Inês e uma Inês que está no mood não quer falar com ninguém e a Inês que está no mood quer chatear toda a gente e falar com toda a gente e tipo, estão a ver? Como é que essas duas conectam? A mim até dá, porque assim a Inês que não quer falar com ninguém só ouve e a outra Inês. Agora que eu estou a pensar, até faz sentido. Até dá, até funciona. Sim, vamos enganar-nos a nós mesmos, funciona assim. Aham. Então, acho que é só isso que eu quero dizer hoje. Eu nem sequer vou fazer o TikTok of the Week, Joke of the Week, blá 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 of the Week, porque faltam 4 minutos e eu tenho de ir embora. E sim, sure, eu podia continuar isto daqui a bocado. Mas eu sinto que este é só um episódio de companhia, se vocês querem companhia. Então, aqui estou eu a dar-vos companhia. So, that is all. Espero que vocês tenham gostado. Eu agora vou-me vestir em super fast, supersonic speed. Yeah. E vou ter treino e vou dar banho depois vou comer, estou a dizer a minha rotina. Depois vou para a cama e vou fazer uma das 300 coisas que eu tenho de fazer. Ok, that's all. Bye! Não, não é bye, eu esqueço-me. Sempre. See ya.